Dirigindo aos senhores acadêmicos aqui presentes e aos familiares dos acadêmicos José Cândido de Carvalho e Geraldo França de Lima, para dar início a essa mesa redonda de homenagem pelos centenários do nascimento desses acadêmicos, tão pranteados aqui nesta casa. Este ano, a Academia celebra os 6 centenários de nascimento. 5 de acadêmicos que já nos deixaram: José Cândido de Carvalho, Geraldo França de Lima, Odilo Costa Filho, Francisco de Assis Barbosa e José Mindley. E um que, para nossa grande alegria, compartilha conosco os sucessos e os percalços de nossa academia. Com lucidez e interesse, o acadêmico Evaristo de Moraes Filho. Tivemos há poucas semanas o prazer de homenageá-lo nesta mesma sala. Tem a casa, a Academia Brasileira de Letras, a tradição de comemorar essa significativa data redonda com homenagens que incluem normalmente a celebração de uma mesa redonda, como a que estamos fazendo agora, e a republicação de uma obra do acadêmico rememorado. Isso diz muito do que é a missão da academia. Ou melhor, diria, o que é que a academia recebe em troca dos acadêmicos que ela elege. Ligamos inexoravelmente à imagem da academia a perenidade da memória de seus acadêmicos. Perenidade que alegamos ser uma espécie de imortalidade, palavra vã, que nada significa, por ser contraditória com a nossa efêmera passagem pelo mundo. Alegamos? Não, não é bem a verdade. Não temos essa pretensão. Dão-nos o título e não sabemos se é por louvor ou derisão. Mas a academia nos dá, sim, uma sobrevida, na medida em que, tendo a ela servido com o valor de uma contribuição pessoal meritória para a defesa da língua e da cultura nacionais, que são os objetivos da academia, fazem os acadêmicos jus a que seja perdurada, pelo viés das comemorações reiterativas, a memória dos seus feitos literários. Cerimônias como a que agora realizamos são a recompensa que temos e que constitui uma demonstração do estreito vínculo que une a casa a seus acadêmicos. Hoje vamos ouvir a louvação de 2 acadêmicos nascidos há 100 anos, cujas biografias se entrelaçam de uma maneira muito especial, pois um sucedeu ao outro na mesma cadeira e tiveram ambos, de vida acadêmica, aproximadamente o mesmo número de anos. Deles não falo eu. Falarão os acadêmicos que aqui compõem esta mesa: Cícero Sandrone, Murilo Melo Filho, Meval Pereira, sob a coordenação do acadêmico Domingos Proença Filho. Quis apenas, com estas palavras introdutórias, ressaltar o aspecto de encadeamento que a permanente renovação dos ocupantes das cadeiras da academia evidencia, como uma história contínua, sem intervalos nem emendas, da nossa instituição. Falará ou coordenará esta mesa o acadêmico Domingos Proença Filho, a quem passo a palavra. Muito obrigado, senhor presidente, senhores acadêmicos, senhores familiares e amigos de Zé Cândido e José e Geraldo França de Lima, senhoras e senhores. Esta mesa redonda, que homenageia os acadêmicos centenários deste ano, se deve a uma feliz sugestão e a uma idealização do acadêmico Alberto Venas Filho. E aqui eu estou muito honrado de dela participar na condição de amigo de Geraldo França de Lima e Zé Cândido de Carvalho. O primeiro que me ensinou a academia, o segundo com quem tive a oportunidade de trabalhar junto
em diversas oportunidades. Falará inicialmente, em homenagem aos centenários, o acadêmico Merval Pereira, ocupante da cadeira José Cândido Carvalho. E Geraldo França de Lima. Pois é, boa tarde a todos, familiares do José Cândido Carvalho e do Geraldo França de Lima. É um prazer estar aqui com vocês para comemorar esse centenário. Eu, quando tomei posse aqui na academia, eu disse que tinha sido uma coincidência feliz que a cadeira 31 tivesse sido ocupada por vários jornalistas, entre eles o Zé Cândido Carvalho e o Geraldo França de Lima. Por uma feliz coincidência, todos, ou praticamente todos os que estiveram nessa cadeira, começaram pelo jornalismo a sua carreira literária. Eu ressaltei que eu era o único que vinha para a academia como jornalista apenas, e que todos os outros haviam sido eleitos graças a outros dons. Paulo Setúbal, um grande historiador, Cassiano Ricardo, um grande poeta, e grandes romancistas, José Cândido Carvalho, Geraldo França de Lima e o Moacir Sclia, a quem eu sucedi. E é uma cadeira que foi, desde o seu patrono, ocupada por jornalistas. O patrono Pedro Luiz Pereira foi um jornalista, amigo de Machado de Assis, o próprio Machado também jornalista, e trabalharam juntos, cobrindo as atividades do Senado aqui no Rio. O José Cândido Carvalho foi o quinto ocupante da cadeira 31, sucedendo a Cassiano Ricardo. Jornalista, contista, romancista, nasceu em Campos, no Rio de Janeiro, em 1914, e faleceu em Niterói, em 1º de agosto de 1989. José Cândido, entre 1930 e 1939, exerceu funções de redator e colaborador em diversos jornais de Campos, como a Folha do Comércio, onde trabalhava um dos jornalistas mais brilhantes da sua geração, Raimundo Magalhães Júnior. No Dia, onde comentava política internacional, e ainda a Gazeta do Povo e o Monitor Campista. Começou a escrever, em 1936, o romance Olha para o Céu, Frederico, publicado em 1939 pela VEC, na coleção Novos Autores Brasileiros. Formado em 1937 pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, entrou para a redação de À Noite, no jornal de 4 edições diárias. Com o desaparecimento da Noite, em 1957, foi chefiar o copydesk do Cruzeiro e dirigir, substituindo Odilo Costa Filho, um outro acadêmico, a edição internacional da revista, então a mais importante do país. Somente 25 anos depois do primeiro romance, José Cândido Carvalho publica, em 64, pela empresa editora de O Cruzeiro, o livro O Coronel e o Lobisomem, uma das obras-primas da ficção brasileira, que teve imediatamente grande sucesso, com sucessivas edições até hoje e traduções em diversos idiomas. Obteve o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio Coelho Neto, da Academia Brasileira de Letras, o Prêmio Luísa Cláudio de Souza, do PEN Clube do Brasil. José Cândido Carvalho foi diretor da Rádio Roquete Pinto, do Serviço de Radiodifusão Educativa do MEC, presidente do Conselho Estadual de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, da Fundação Nacional de Arte e do Instituto Municipal de Cultura do Rio de Janeiro. Publicou também 2 livros de, aspas, contados, astuciados, sucedidos e acontecidos do povinho do Brasil, e reuniu em Ninguém Mata o Arco-Íris uma série de perfis jornalísticos. Seu sucessor, na cadeira 31, Geraldo França de Lima, romancista e professor, nasceu em Araguari, em Minas, em 24 de abril, e faleceu no Rio de Janeiro, em 22 de março de 2003.
o seu primeiro escrito descrevendo a viagem de 5 dias pela antiga estrada de ferro oeste de Minas, de Uberaba a Belo Horizonte, foi publicado no Jornal de Araguari. Em 1932, os estudantes do último ano do ginásio criaram o grupo literário Arcádia Ginasiana de Letras, e Geraldo França de Lima foi eleito seu presidente e diretor do jornal O Quep, onde publicou suas primeiras poesias. Em 1934, no Rio de Janeiro, ingressou na Faculdade de Direito da Universidade do Brasil e obteve o primeiro emprego como revisor do jornal A Batalha, de Júlio Barata, estreando também como articulista. Em 1935, Bastos Tigres publica suas poesias na revista Fonfon. Em Barbacena, durante a Segunda Guerra Mundial, conheceu o escritor francês Georges Bernanos, de quem se tornou amigo e confidente. O autor do Diário de um Cura de Aldeia vivia desde 1938 no Brasil numa espécie de autoexílio, depois de condenar o regime franquista e o armistício que a França celebrara com a Alemanha nazista. Geraldo França de Lima escreveu um importante ensaio sobre Bernanos, publicado por Paulo Ronen em Comentário, em 1960. Nesse trabalho, revela a definição que Bernanos fazia de si mesmo: sou um antifascista que odeia a mediocridade, a falsa modéstia, a virtude fingida e estudada, a mentira e a superficialidade. Sou um antifascista e pouco me importa que o fascismo esteja na Itália, na Alemanha, na Espanha, em Portugal, na Rússia ou nos Estados Unidos. Geraldo França de Lima foi membro da Procuradoria-Geral da República e da Consultoria-Geral da República e assessor do presidente Juscelino Kubitschek e do presidente do Conselho de Ministros, Tancredo Neves. O ano de 61 marca o ingresso de Geraldo França de Lima, em definitivo, na vida literária. Guimarães Rosa, a quem conhecera ainda em Barbacena, em 1933, como capitão médico do Batalhão da Força Pública Mineira, encontrou na escrivania do amigo os originais do romance Uma Cidade na Província e estimulou a publicá-lo. Mudou o nome para Serras Azuis e o indicou ao editor Gumercindo Rocha, Dória, dizendo que estava diante de um grande romancista. Seu último romance, O Sino e o Som, foi lançado em 2002. Então, como a gente vê, o jornalismo faz parte totalmente da vida desses dois grandes escritores e é uma felicidade para mim estar nessa cadeira, substituindo um outro grande romancista, o Moacir Clia. Queria dar a minha solidariedade e a minha amizade aos familiares dos dois escritores e dizer da minha alegria de poder saudá-los hoje. Muito obrigado. Segundamente, como diria o coronel Ponciano de Azevedo Furtado, criatura de Zé Cândido, vai falar Murilo Melo Filho. Senhor presidente Geraldo Holanda Cavalcante, senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, sensibilizado, aproveitarei esta oportunidade para dizer algumas palavras sobre o acadêmico Geraldo França de Lima, que também me dava um fraternal tratamento e cujo centenário de nascimento aqui estamos homenageando. Senhoras e senhores acadêmicos, começaria então dizendo-lhes que, assim como acontecera com Homero, o poeta grego, da Ilíada e da Odisseia, com John Milton, o poeta inglês do Paraíso Perdido, com José Luis Borges, o escritor argentino de ficções e de inquisições, e também com os nossos fundadores, Lúcio e Salvador de Mendonça. Assim, agradeço igualmente a memória do nosso acadêmico Geraldo França de Lima, que hoje aqui homenageamos, e que enfrentou com resignação e heroísmo a sua deficiência e a sua falta de visão. Enorme fortaleza ele teve de armazenar dentro de si mesmo, durante vários anos, refugiando-se nas lembranças do seu mundo interior e recolhendo-se à escuridão dos seus olhos fechados à luz do dia, mas bem abertos
à contemplação e ao sonho de uma imaginação fértil e produtiva. Em nenhum momento ele se revoltou contra aquelas densas e escusas trevas que se abateram sobre sua vida, provocadas por uma isquemia e um infarto do miocárdio. Senhor presidente, Geraldo França de Lima recebeu os mais variados prêmios literários. O Fernando Quiralha, o Paula Pinto, o Luísa Cláudio de Souza, o Chevalier da França e o Legião Française, entregue este último pessoalmente pelo presidente Mitterrand da França. Estudou castelhano na Universidade de Barcelona, onde foi aluno de Georges Bernanos. Era um espírito observador, analista dos costumes e da alta humana, retirando deles vários enredos e personagens para seus romances. Aproveitava-os para enriquecer as tramas das suas histórias. Dizia que eles, aos poucos, iam se tornando ricos e vivos. Tornava-os matutos sertanejos. Mandava-os repicar os sinos da igreja. Ora, eram padres ou jagunços e esmoleres. Ora, era gente nova, vivaz e participativa. Seus livros eram sempre recortados. Produzia-os sem pressa, com a paciência própria de um excelente artesão. Costumava reescrever cada página, não raro sem pressa, em busca da perfeição. Apenas uma vez recebeu a ameaça de um leitor. Foi ou retirava esse personagem do livro ou seria processado. Apesar da cegueira, continuou a produzir seus variados romances e livros de contos, sempre ditando os versos e os textos para sua paciente mulher, para onde, no fundo, ser imortal era aquele que ainda não tinha morrido. Geraldo foi um inveterado frequentador de livrarias e de bibliotecas. Sua coleção bibliográfica chegou a ter mais de 30 mil livros, que quando morreu não tinha mais onde guardá-los. Brincando, costumava dizer que para ele, imortal é aquele que não tem onde cair morto. Ele morava em Barbacena, quando por acaso conheceu Guimarães Rosa, capitão médico da Polícia Mineira, e nunca mais dele se afastou. Certo dia, o nosso Guimarães estava almoçando na casa de Geraldo, quando viu numa mesa ao lado os originais do seu novo romance, Uma Cidade na Província, levando-os consigo e terminou lendo-os todinhos na mesma noite. Quando terminou, já de madrugada, Guimarães voltou-se para Dona Maria Lígia, sua mulher de Geraldo, dizendo-lhe o seguinte: ou muito me engano, ou estou na frente de um grande romancista. Trocou então o nome do romance Uma Cidade na Província por Serras Azuis, levado depois à televisão. Em 1988, constituiu com o senador Afonso Arinos de Melo Franco, com Otto Lara Rezende e com Oswaldo França Júnior, uma comissão contra a emancipação do Triângulo Mineiro. Senhoras e senhores acadêmicos, logo que cheguei a esta academia, levei Geraldo comigo para uma consulta com o meu oftalmologista, o doutor Edigecir Barbosa Gomes, recém-chegado dos Estados Unidos, com um consultório ali no bairro de Ipanema e com os mais modernos instrumentos de sua especialidade, que depois de examinar Geraldo, fez aquele gesto para baixo, explicando depois que a insuficiência na irrigação sanguínea e a obstrução arterial do globo ocular do cliente, meu confrade, haviam sido simplesmente irreversíveis. Geraldo costumava dizer: nesses 8 anos de cegueira, escrevi ditando 4 dos meus 12 romances. Se enxergasse naquela velha e ronceira máquina datilográfica, eu teria conseguido, revés, muito mais. Modesto e recaído, a descrição do seu apartamento no bairro do Flamengo. Geraldo ditava os textos dos seus últimos livros para sua mulher inesquecível, com 2 sobrenomes importantes: Maria Lígia, Bias Fortes e Rocha Lagoa, a cuja morte ele não quis resistir e simplesmente também não quis sobreviver, morrendo depois
dela. O casamento com Maria Lígia, que durou mais de 60 anos, foi um magnífico exemplo e uma lição de vida de Geraldo França de Lima, um acadêmico exemplar, um correto companheiro, um excelente romancista e um erudito mineiro, que muito se orgulhava por pertencer a esta Academia Brasileira de Letras. Enquanto pôde ler, ele foi um apaixonado pelos clássicos alemães, austríacos, italianos, franceses, ingleses e portugueses, de Balzac, Goethe, Pascal, Camilo, Camões e, por último, essa de Queiroz, que Geraldo, inclusive, sabia de cor e salteado. Geraldo nasceu em Minas, no dia 24 de abril de 1914, justamente quando começavam a troar os canhões da Primeira Grande Guerra, e morreu no dia 22 de março de 2003, vivendo assim 89 anos, que se completariam logo depois de sua morte. Ele ocupou anteriormente a cadeira número 31, que teve Pedro Luiz como patrono, e como ocupantes sucessivos os acadêmicos Luiz Guimarães, João Ribeiro, Paulo Setúbal, Cassiano Ricardo, José Cândido de Carvalho, Moacir Sclia e atualmente Merval Pereira. Dele restou-nos semante imagem de um homem de bem, digno, leal, probo, reto e honrado, fiel a Juscelino Kubitschek e a Tancredo Neves, seus grandes e particulares amigos. Mineiro de Araguari, cujo primeiro nome foi exatamente o do seu romance Brejo Alegre. Geraldo tinha uma fiel dedicação ao seu leal e mineiro PSD, Partido Social Democrático, dos PCDistas Carlos Luluz, Bias Fortes, pai e filho, de Benedito Valadares, Gustavo Capanema, Negrão de Lima, Israel Pinheiro, José Maria Alquimim, Guilhermino de Oliveira, Último de Carvalho, além de Juscelino e de Tancredo. O romance Brejo Alegre, de Geraldo, foi saudado por Carlos Drummond de Andrade, com um verso rimado que é o seguinte: mas há outros prazeres no presente. Este eu prolongo, ler gostosamente, o brejo alegre que França de Lima imaginou em prosa fina. Geraldo tinha no sangue o dom da ficção e um talento inesgotável para criar tipos peculiares nos enredos que desenvolveu com invulgar maestria. Sempre que penosamente chegava a esta academia, encontrava no nosso acadêmico Alberto Venâncio Filho um braço e um apoio importantes e fraternos para conduzi-lo e para guiá-lo até o lugar onde estava a sua carreira. Certo dia, o nosso Guimarães Rosa estava almoçando na casa de Geraldo, quando viu numa mesa os originais do seu novo romance, Uma Cidade na Província, levando-os consigo e terminou lendo-os na mesma noite. Certa vez, de madrugada, terminada a leitura, Guimarães Rosa telefonou para a dona Maria Lígia e disse-lhe o seguinte: minha senhora, ou muito me engano, ou estou aqui na minha mão com o livro de um grande romancista, que, por coincidência, é o seu marido. O título do livro mudou-se depois para Serras Azuis. Quando esse romance foi lançado da livraria Leonardo da Vinci, Guimarães Rosa pediu a palavra e fez os maiores elogios ao romance, que realmente teve um sucesso enorme, transformado a seguir numa novela de grande êxito na televisão e sucedido por 13 outros grandes romances e contos, entre os quais Jazigo dos Vivos, Brejo Alegre, O Nó Cego, A Medra e a Pluma, A Herança de Adão, A Janela e o Morro, Rio da Vida, Sob a Curva do Sol, Naquele Natal, Folhas ao Lauro, Serras Azuis e o Sim e o Não. Na cadeira 31 desta academia, onde foi sucedido pelos acadêmicos Moacir Sclia e Merval Pereira, aqui presente, Geraldo saudou o seu antecessor, José Cândido de Carvalho, concluindo assim o seu discurso: na cultura do espírito estão a honra e a felicidade de viver. Senhor presidente Geraldo Holanda Cavalcante,
senhoras e senhores acadêmicos. Certa vez, perguntado por um repórter sobre quantos seriam possíveis os sexos humanos, respondeu Geraldo: os sexos possíveis são o masculino, o feminino e o plural. De outra vez, Geraldo recebeu em seu apartamento do Flamengo um conterrâneo da cidade mineira de Araguari, que se apresentava como uma pessoa que não bebia, não jogava, não tinha nenhum vício, não comia muito, não tinha amantes, dormia bastante e andava 8 quilômetros diariamente. Esse conterrâneo amigo lhe perguntou o seguinte: quantos anos eu posso viver? Tomado de surpresa, Geraldo França de Lima respondeu: olha aqui, meu amigo, nesta batida toda você pode viver até uns 100 anos. Agora, para quê? Não sei. Concluindo, devo dizer aos meus estimados colegas que, quando me candidatei a esta casa, encontrei em Geraldo um dos grandes apoios à minha candidatura, um amigo e um eleitor entusiasmado, que me telefonava quase todos os dias, anunciando-se a minha mulher Norma, que sempre o atendia e a quem ele sempre solicitava e dava um conselho. Diga ao Murilo que aqui quem está falando é o seu padrinho. Naquele domingo, quando recebi a notícia da sua morte, reuni a minha família e comuniquei a todos o seguinte: agora e a partir de hoje, não haverá mais telefonemas do meu padrinho, Geraldo França de Lima, tão admirado e tão querido. Muito obrigado. Falará agora o acadêmico Cícero Sandroni. Com a palavra, Cícero. Muito obrigado. Senhor presidente Geraldo Holanda Cavalcante, companheiros de mesa, senhores acadêmicos, senhores familiares de Geraldo França de Lima e de José Cândido de Carvalho, a quem apresento os meus profundos sentimentos de saudade, tanto de um quanto de outro, porque tive a oportunidade de privar com eles, antes mesmo que fossem eleitos para a academia, e depois aqui em contatos rápidos com acadêmicos, mas não tive a honra de ser contemporâneo de Geraldo e de professor Geraldo, que foi nosso professor, e de José Cândido de Carvalho. A cadeira número 31, essa cadeira de tantos jornalistas da Academia Brasileira de Letras, que eu até fico com inveja de não ter participado dela, porque também sou jornalista, e ocupada hoje por todos os seus méritos pelo jornalista Merval Pereira, teve entre os seus antecessores de Merval, como ele mesmo citou, 3 ficcionistas de primeiro plano, figuras destacadas das letras nacionais e nascidos em 3 estados brasileiros. Pelo ingresso nessa casa, José Cândido de Carvalho, no Rio de Janeiro, Geraldo França de Lima, em Minas Gerais, e Moacir Scliar, no Rio Grande do Sul. Os 3 também jornalistas, como disse Merval, todos os membros, todos os acadêmicos da cadeira número 31 foram jornalistas. Estamos aqui hoje para lembrar com saudade o centenário de nascimento e louvar a vida e a obra de José Cândido e de Geraldo. Mas quero, então, com essa introdução, ressaltar de início o caráter nacional desta academia, aberta aos brasileiros de todos os rincões do país, como se dizia antigamente, do Iapoque ao Chuí. Agora, com a nação Yanomânia, não sei mais se pode dizer o Iapoque, mas o Chuí ainda está salvo. O nome do professor Geraldo França de Lima soou aos meus ouvidos na adolescência, ainda estudante no antigo ginasial. Ele foi um dos professores de português da minha escola, mas não fui seu aluno. Sorte de meu irmão mais moço,
cuja turma ouviu de Geraldo, mestre muito popular entre os seus discípulos, as primeiras lições sobre literatura brasileira. Generoso, ele encontrava tempo para conversar com alunos de outras turmas, entre os quais eu me encontrava, e discorrer sobre literatura brasileira, em especial sobre seus amigos escritores mineiros, entre os quais destacava um certo João Guimarães Rosa, de quem dizia estava prestes a publicar um grande romance, cujo título o escritor ainda não divulgara, mas depois soubemos todos, era Grande Sertão Veredas. É como se eu ainda visse o Geraldo no pátio da escola, cercado por alunos e alunas, e falando sobre Guimarães Rosa, falando sobre Murilo Rubião, falando sobre seu contato com Bernanos. Era uma figura popularíssima na escola. No desenrolar da vida, mantive frequentes encontros com Geraldo, cuja obra literária avultava na medida do correr dos anos, e teria muito a dizer sobre ele, em especial sobre o seu belo e inesquecível romance Serras Azuis, mas, por uma questão aqui de coordenação, coube-me nessa mesa lembrar José Cândido, que conheci por intermédio do nosso comum amigo e saudoso amigo Hélio Bloch, que Murilo conheceu muito bem. Leitor de parte da obra de José Cândido, então passei, depois de conhecê-lo, a admirar o autor, homem afável, que muitas vezes se escondia das luzes da ribalta e evitava reconhecer o valor da sua literatura, mesmo entre amigos. Na simplicidade de quem nunca se considerou um imortal, embora membro da Academia Brasileira de Letras, certa vez escreveu, aspas para José Cândido, acho que nem mereço a academia. Entrei ali por equívoco, um desses equívocos que acontecem, como o da descoberta do Brasil. Equívoco da academia? Não. Equívoco de José Cândido de Carvalho, acolhido nesta casa pela unanimidade dos votos acadêmicos. A obra literária de José Cândido eleva-o à estatura de escritor com obra imortal, reconhecido pela crítica e pelo público leitor. Com vasto conhecimento da norma culta, mas ouvidos atentos ao falar popular, e o talento para improvisar expressões e formas de dizer, ele tece uma rede de invenções léxicas, esdrúxulas numa primeira leitura, mas perfeitas e deliciosas no quadro das narrativas. Em literatura, José Cândido era um subversivo. Ele subvertia a língua portuguesa, dando-lhe mais vida com sufixos e prefixos utilizados à sua vontade. Isto, além da capacidade inesgotável para inventar histórias. E José Cândido, para isso, servia-se do tesouro de casos ouvidos na infância e na juventude, e mesmo na maturidade. E os narrava sempre regados com o leite da bondade humana, temperados com o café do bom humor e o açúcar da sua terra, a transbordar da prosa escorreita, pontuada pela ironia e a compaixão por seus semelhantes. Nas suas próprias palavras, sou de muito inventismo, um danado em fazer render uma parolagem, um fio de cabelo vira corda no meu trançado. Bem, a seguir, em vez de narrar os fatos mais marcantes de sua vida, que, por sinal, já foram narrados aqui por Merval, depois de tomar, quando estava escrevendo, uma dose de Preguiçol, sabe o que é Preguiçol, né? É parecido com uísque, mas é diferente. Bebida preferida por muitos dos seus personagens, amanuenses e burocratas, parentes de políticos, resolvi transcrever a sua pequena autobiografia, publicada na apresentação do livro de contos Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicão. Esse livro é muito interessante porque o principal conto é a história de um sujeito que chega numa cidade e encontra a cidade muito atrapalhada, muito bagunçada, muitos funcionários, uma coisa terrível. Então, de repente, ele se candidata a prefeito.
Lulu Bergantin se candidata a prefeito. E é eleito. E é eleito, ele faz uma administração admirável, conserta as ruas, fecha os buracos, demite muita gente que só ia para lá receber dinheiro, faz estradas, melhora as escolas, constrói um hospital. E no dia que termina a sua administração, quando é muito saudado, aí chega uma ambulância de uma cidade vizinha que veio buscá-lo. Ele era louco de hospício. Às vezes a gente fica pensando que é melhor ter louco de hospício na política, né? Pela extensão do título, pode-se logo ver que preguiçol não existia na farmácia de Zé Cândido, e para quem o conhece o livro, nem no armário do personagem em título. Então, vamos dar a palavra a José Cândido de Carvalho. A bem dizer, foi inaugurado em 1914, 24 horas depois de arrebentar a Primeira Guerra Mundial. Quer dizer, a Alemanha invadiu a Polônia, o Zé Cândido nasceu. Era agosto e chovia em Campo dos Goitacazes. Comecei com jeito de grandeza. Meu ideal era ser usineiro e viver no último andar de 300 mil sacos de açúcar. Como isso não foi possível, tratei de realizar o subideal, que era ser funcionário da Leopoldina. Sempre tive admiração toda especial por chefes de estação, espécie de donos de trem. Com esse subideal também não veio, tratei de escrever para o jornal da minha terra. Uma tarde, em plena década de 30, entrava este José para a redação da Folha do Comércio por uma porta e Raimundo Magalhães Júnior saía por outra. Eu, para escrever notinhas de aniversários e casamentos de comerciantes locais, e Magalhães Júnior para iniciar a sua prodigiosa carreira de grande jornalista e grande escritor e acadêmico. De jornal em jornal, realizei o sonho de todo pai brasileiro do começo do século, ver o filho bacharel, fotografado de beca e de óculos. E bacharel sair da fornada de 1937. Quer dizer, saiu quando Getúlio criou aqui o Estado Novo e se tornou ditador. Isso não está na coisa... Mas são datas marcantes, né? Saiu bacharel depois de passar por lombadas de livros de alto saber jurídico, como O Diabo Foge da Cruz. Em uma ocasião, com a sacola soltando leis e parágrafos pelo ladrão, fui extrair da unha de um subdelegado um pobre diabo qualquer. Foi quando constatei, para desencanto do meu canudo de bacharel, que mais vale ser chave da cadeia do que ser Rui Barbosa. Aborrecido, dei de mão numa resma de papel e escrevi o meu primeiro romance, Olha para o Céu, Frederico, que é um romance sobre a vida nos canaviais do estado do Rio de Janeiro, da antiga província, depois no estado. Interessante porque eu tive um problema de cabeça e a moça que me faz alongamento sempre manda olhar para o céu. Eu falei, então, é olhar para o céu, Frederico. Não, exatamente, olha para o céu, Frederico. Tem que botar a cabeça para cima. O livro, uns elogiaram, outros malharam. Embrulhado em suas páginas, arrumei no Rio de Janeiro o cargo de redator da velha e saudosa Noite, como contou aqui o Merval. Em seu manso seio fiquei até que o governo, ao poder de bufetões, fechou o jornal em 1957. Dos cacos de A Noite, pulei para o Diário dos Associados. Nesse meio tempo, entre uma coisa e outra, caí no serviço público com escrivaninha no Ministério da Indústria e do Comércio, onde, naquela época, 1970, procuro tirar o país da beira do abismo a poder de relatórios que ninguém lê. Quanto à ficção, é mato brabo, na qual rarissimamente circulo, temente que sou de mordida de cobra e dente de lobisomem. Vejam que não exagero. Publiquei o meu primeiro livro em 1939 e o segundo precisamente 25 anos depois. 1964, né? Quer dizer, outra data coincidente, né? Apareceu, entre o Olha para o Céu, Frederico e o Coronel Lobisomem, o mundo mudou de roupa e de penteado. Apareceu o imposto de renda, apareceu Adolf Hitler e o infarto apareceu. Veio a bomba atômica, veio o transplante e a lua deixou de ser dos namorados. Sobrevivi a todas essas catástrofes e agora não tenho mais o que inventar.
Não tendo mais o que inventar, inventaram a tal da poluição, que é doença própria de máquinas e parafusos, que matam os verdes da terra e o azul do céu. Esse tempo não foi feito para mim. Um dia não vai haver mais azul, não vai haver mais pássaros e rosas. Vão trocar o sabiá pelo computador. Estou certo que esse monstro, feito de 1000 astúcias e 1000 ferrinhos, não leva em consideração o canto do galo, nem o brotar da madrugada. O mundo assim, primo, não está mais por conta de Deus, já está agindo por conta própria. Termina aqui, publicado em Niterói, em dezembro de 1970. Imagine, então, o que ele não diria sobre esses 44 anos que nos separam de 1970, durante os quais o mundo continua agindo por conta própria. E, para citar a escritora e historiadora Barbara Tuchman, autora de um livro sobre a burrice humana, continua sempre em sua marcha da insensatez. Na sua reduzidíssima autobiografia, a modéstia de José Cândido chegou ao auge. Então, agora quero lembrar o amigo sempre presente, o profissional de jornalismo exemplar, atento às necessidades dos colegas, o chefe sereno, mas exigente em todas as redações pelas quais passou. Ao lado do trabalho das redações, o escritor dedicou-se a construir sua obra na crônica do piccolo mondo da pequena burguesia fluminense, emaranhada na burocracia dos cartórios e repartições públicas, vítima da interpretação das leis, decretos, portarias, regulamentos ou chefes de seções, numa saga kafkaniana, dosada com pílulas de vitríolo ou de bom humor. E vai além, ao relatar histórias acontecidas nos canaviais fluminenses, ou no dia a dia da vida das pequenas cidades, onde o ser humano, mesmo o mais simples dele, retratado por um grande escritor, ganha a dimensão de um protagonista de perene obra literária. Na sua obra, adubada com enormes doses de humor e de compaixão, mesmo quando os personagens são patifes e malandros a circular por suas páginas, Zé Cândido recria a sociedade patrimonial do interior fluminense numa série de quadros extremamente bem realizado, nos pequenos contos e nos romances, a começar por Olha o Céu, Frederico, e a alcançar a grandeza de Coronel Lobisomem, pioneiro no realismo fantástico latino-americano. Acho que parecido com ele, só Murilo Rubião fez o realismo fantástico. Hoje, pedra de toque da literatura brasileira. Assim como o primeiro Afonso Arinos, no seu regionalismo, ou na prosa de Antônio de Alcântara Machado, que recriou as figuras e a linguagem dos emigrantes italianos de São Paulo, José Cândido de Carvalho registrou a prosódia, às vezes pernóstica, e perfeitamente definidora das coisas do mundo. Seus diálogos, mais tarde copiados por outros, recriam as falas de rábulas, amanuenses, vaqueiros e coronéis do sertão fluminense, de forma nitidamente regionalista e, por isso, permanente, universal. Seja por conta de um senso de humor afiado ou da liberdade sem rédeas com que defendia seu peculiar ponto de vista sobre o mundo e as pessoas, a fala de José Cândido era prodigiosa. Os leitores de Um Ninho de Mafagafes, cheio de mafagafinhos, isso é coisa de trocar letra, né? Um ninho de mafagafos, cheio de mafagafinhos, quem o desmafagatizar, bom desmafagatizador será, né? Eu nem consigo dizer isso direitinho. Conhecem bem o seu delicioso estilo, um emaranhado do português castiço com as formas coloquiais do linguajar do povo, do seu campo de Goitacazes, mesclado com o seu próprio inventismo léxico. Raquel de Queiroz assim o descreveu. Falar a verdade é o gênio da língua que baja nesse moço como santo do terreiro do seu cavalo. O que estava por fazer nesses 600 ou mais anos de língua portuguesa, o que o povo não inventou, os autores não codificaram, esse brasileiro inventa por conta própria e depois oferece a gente de graça. Agora é só imitar, quem tiver competência. E como imitaram, né? Sabemos como imitaram.
Quando José Cândido resolveu publicar o seu segundo romance, Érico Veríssimo saudou-o com entusiasmo. Não hesito em colocar O Coronel e o Lobisomem entre os melhores romances da literatura brasileira. Palavras que consagram o livro desde o seu lançamento em 1964. O personagem ponciano de Azeredo Furtado, o narrador coronel do título, hoje encontra-se na galeria das grandes criações da literatura brasileira. Ele aparece vivo, autêntico, franco, mandão e rude e inimigo das injustiças do mundo. Luta contra suas mais variadas formas, contra o valente do circo, o vaca braba, contra o cobrador de impostos, contra o tipo agiota. Espécie de cavaleiro andante das causas perdidas, solteirão rico, é cobiçado pelas mães ansiosas pelo casamento de suas filhas. Apesar de fraco no entendimento de coisas econômicas e administrativas, como especulação no negócio do açúcar, é um forte na arte de desencantar assombrações ou livrar-se de artimanhas das mulheres casadas. Um Dom Quixote campista, que não existe dizer o que pensa e assim descreve. Homem que é homem, duas coisas principais deve ter: barba grande e voz grossa. O charuto é para espantar o povinho dos empréstimos. Na minha lembrança, José de Cândido de Carvalho não tinha a voz de trovão do seu personagem de Coronel Lobisomem. Ponciano de Azeredo Furtado, oficial superior da Guarda Nacional. O timbre do seu dizer era manso e pausado, mas sua imaginação, comparável ao de um Gabriel Garcia Marques, criou situações e aventuras fantásticas, nas quais Campos e seus arredores surgem nas páginas do livro da mesma forma que Macondo, de 100 Anos de Solidão. Na sua leitura encontramos onças e outros bichos do mato, sereias onde não há mar, mas os rios estão cheios delas, circos felinianos e os namoros, pois Coronel é chegado a um recurvado de moça bonita. E, afinal, o encontro e a luta contra o lobisomem que o Coronel teme, mas enfrenta, nas suas palavras. Não é qualquer um comedor de farinha que pode lidar com o lobisomem, bicho de muita astúcia no atacado e no varejo. M. Cavalcante Proença admira a criação do personagem ponciano. Fala bem esse ponciano. Exila os verbos desnecessários ou de conceituação franzina. Exila adjetivos e advérbios. Lá vai ele substantivando infinitivos servais que dão força há mais de 200 anos às apóstrofes do Padre Vieira. Ponciano Furtado penetra na literatura arrastando espora de roseta graúda, suas tintas de rábula e um vasto coração de menino, de um beninão. Eu iria terminar aqui, mas eu peço licença aos presentes, um pouquinho mais de paciência, para citar o Gilberto Amado. Gilberto Amado, esse grande embaixador, esse acadêmico que também era um fã incondicional de José Cândido de Carvalho, e na introdução do livro Por que Lulu Bergantin não atravessou o Rubicão, diz o seguinte: quem me faz rir todas as manhãs com o riso grosso que deve fazer bem à saúde é José Cândido de Carvalho, com sua verbalização abstrusa na apresentação de figuras do sertão, num tom de extrema comicidade, num mundo estrambótico, brigas, festanças, pequenas farsas, tudo isso não raro, obras-primas do gênero. E uma obra-prima do gênero, eu faço questão de ler, os senhores familiares já devem conhecer, mas creio que outros não, é Os Elefantes do Tempo, uma festa montada em fatias de mortadela. Desculpem, mas é rápido o conto. Acho que temos tempo para chegar até 6h30. E aconteceu naquele natalício movimentado, tem uma parte de ligeiramente fecinina, mas é oculta. Nunca encontrei uma palavra de baixo calão no texto de José Cândido de Carvalho.
mas fecenino às vezes ele era. E acumulou aquele natalício movimentado a pastéis e guaraná no Hotel Palmeiras, com dona Juributina de Souza dentro do melhor vestido e jorrando pelos desvãos o melhor extrato. Houve adivinhações, jogos de prendas e mágicas de pequenas voltagens. Dona Cotinha Frazão foi para o piano e expeliu uma valsa de delicados bemóis. A um canto, sem abrir o bico, o major Aniceto Cunha só tinha olho. Rejeitou os bolinhos de aniversário, rejeitou os refrescos, tudo recusou o major. Por isso, a meninada caiu de brincadeira em cima de seus 78 anos de militar aposentado. Vez por outra, uma chegava e indagava: major, quer um copo de maracujá? E o major: não bebo coisa de moça. Outra vinha e indagava: major, aceita licor de genipapo feita pela viúva Frazão? E o major: militar que é militar não bebe, mesmo já aposentado do pau de fogo. Oferecendo tudo ao major, e o major tudo recusou. E quando a dona da casa, embarcada na brincadeira, veio saber do que é que Aniceto mais gostava nas damas, Aniceto firmou os óculos, deixou a cadeira, estabeleceu sua antiga pessoa no centro da sala para dizer: já que o povo do Hotel Palmeiras anda tão cuidadoso de saber o que mais aprecio, vou fazer a vontade do povo do Hotel Palmeiras, indicando as partes das damas que mais calham no meu bem-querer de militar aposentado. Deu 2 passos para trás e mandou bala. Dona Neném de Barros levou a mão no peito, acendeu os olhos e caiu no sofá. Dona Santinha Reis, viúva juramentada, sacou do rosário e apelou para todos os santos da sua devoção. As meninas, com as mãos nos ouvidos, correram para o jardim. O doutor Gastão Feijó perdeu os óculos de tartaruga. O meirinho Calixto de Abreu desabou do alto de uma torre de fatias de mortadela e falou lamentosa: Santa Bárbara, que vai pensar de mim o meritíssimo doutor juiz da 4ª Vara de ausentes? Diante de tamanha desordem, pastéis no chão e bandejas no ar, dona Juributina apelou para o hóspede do quarto número 16. Doutor Zozó Barbeira, traga o revólver. Vem desagravar a honra do estabelecimento. Doutor Zozó, vem acabar com essa mina de sem vergonhice que é o major Aniceto. Do quarto 16, pulando de degrau em degrau, logo chegou a resposta do doutor Zozó. Eu também gosto, dona Juributina. Todo mundo gosta, dona Juributina. Até o provedor da Santa da Casa de Misericórdia gosta. Viva o major Aniceto! Viva! O major foi despejado como sem vergonha e o doutor como ajudante dele. Seu Zé Cândido. Como vimos, nós acabamos de celebrar nessa academia a Casa da Memória, nessa tarde e noite, nas palavras de Merval, de Murilo e de Cícero, a memória de 2 acadêmicos notáveis, notabilíssimos, entre os que fazem a melhor literatura brasileira. Ao coordenador cabe coordenar. Ao acadêmico e amigo cabe lembrar. Lembrar Geraldo França de Lima a me dizer que ainda não era o momento, que ainda não era a hora. Ali, naquela escada, muitas vezes, me aconselhando, a cada vaga que se abria, a cada possibilidade de candidatura, ele me dizia: não, espera. E me dava todas as razões e me ensinava como a academia funcionava. Eu aprendi a academia com eles, como disse no começo. Para lembrar também Zé Cândido de Carvalho, que me honrou com um convite para ser seu assistente na direção da Rádio Ministério da Educação. E, cumprindo as minhas funções, que eram bastante exigentes, na medida em que, quando eu levava qualquer expediente para o Zé Cândido assinar, expediente da burocracia, de uma repartição pública, ele me dizia, ele assinava, simplesmente ele assinava. Mas você não vai ler? Há uma série de medidas aí que você está autorizando, você não leu? Está tudo certo? Ora, se você já leu, por que eu vou perder tempo lendo?
que era uma prova de confiança excessiva, né? E eu ficava um pouco preocupado com o grau de responsabilidade que isso representava. Mas a lembrança mais assim, engraçada que eu tive desse momento foi quando o Zé Cândido precisava mandar para o Ministério, a fim de receber o salário dele, ele precisava mandar o currículo. E aquela burocracia de encaminhar o currículo para anexar o processo para processar o pagamento. E eu insisti com eles, Zé Cândido, mas tem que assinar o currículo, você tem que me dar o currículo, vamos enviar o currículo. Um mês, nada, ele não recebeu. No segundo mês também não recebeu. No terceiro, a coisa já estava ficando séria. E eu disse, hoje você tem que me dar esse currículo, temos que fazer o currículo. Ele disse, tudo bem, eu vou encaminhar. E simplesmente pegou uma folha de papel e escreveu José Cândido de Carvalho. Esse é o meu currículo. Se me convidaram, é porque já sabem quem eu sou. Então, você encaminha. E eu encaminhei, e pasmem, foi anexado ao processo. E ele recebeu o salário no fim do mês. Quer dizer, era uma figura maravilhosa, tenho a mais grata lembrança, e peço, senhor presidente, permissão por ter rompido a moldura do protocolo, e devolvo a palavra a Vossa Excelência. Bom, a Academia cumpriu o seu dever. Realmente estamos aqui para isso, para rememorar Zé Cândido de Carvalho, Geraldo Francis de Lima. Isso foi feito de uma maneira, às vezes, comovente, às vezes divertida, pelos acadêmicos que deles falaram. Eu quero terminar agradecendo aos familiares dos dois acadêmicos aqui homenageados, a presença aqui nesta casa, aos senhores acadêmicos, ao público em geral, e dizer que realmente este foi um dia memorável, como devem ser todas as comemorações que fazemos nesta casa. Muito obrigado, está encerrada a sessão.